todos. Meu nome é Sara Ananda, sou médica paliativista, líder dos cuidados paliativos do Grupo Oncoclínicas. Hoje, em nosso videocast, teremos uma convidada muito especial para falar sobre 2 avanços clínicos que foram apresentados na ASCO 2025, que possivelmente vão transformar o tratamento do carcinoma de cabeça e pescoço localmente avançado com o acréscimo da imunoterapia. Nossa convidada de hoje é a querida oncologista Natália Gimenez, médica oncologista e subespecialista em oncologia torácica e câncer de cabeça e pescoço do Grupo Oncoclínicas em São Paulo. Natália. Um prazer, Sara. É um prazer, na verdade, abrir esse canal AF Oncologia com o tema de cabeça e pescoço. Eu, como subespecialista de câncer de cabeça e pescoço, na verdade, sinto um baita orgulho aqui, porque por muitos anos a gente teve pouquíssimas evoluções no tratamento para esses pacientes. Então, a gente abrir aqui a AF Oncologia com o tema de cabeça e pescoço mostra o quanto da evolução a gente possivelmente vai assistir nos próximos anos no STEC de cabeça e pescoço. Isso mesmo. Então, aproveitando, nessa estreia aqui, vou pedir para a Natália iniciar fazendo uma breve contextualização sobre o tratamento do carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, pensando que podemos ter nos assistindo também colegas médicos que trabalham na área, trabalham com pacientes oncológicos, mas não são oncologistas. E a gente sabe que a gente teve uma certa estagnação no tratamento de carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço aí nos últimos 20 anos, né? Certo, Natália? Comenta um pouquinho sobre isso. Exatamente, Sara. Então, basicamente, aqui nos últimos 20 anos, as últimas 20 décadas, pouquíssimas atualizações a gente teve, mas vamos recordar um pouquinho do que a gente já tem, de como foi essa evolução, né? Da onde a gente estava e para onde a gente está indo, né? Então, aqui a gente vai fazer uma linha do tempo do tratamento adjuvante perioperatório, que isso vai ajudar o nosso racional aqui nos próximos minutos da aula. Então, 2004, basicamente há 20 anos, 2 grandes estudos foram publicados no New England, basicamente de forma concomitante. E é a partir deles que a gente faz o tratamento, se baseia o tratamento dos pacientes com SEC de cabeça e pescoço localmente avançado no tratamento adjuvante. Então, a partir deles é que a gente entendeu de que os pacientes que têm um alto risco de recorrência, que são os 2 critérios clássicos de extravasamento, presença do extravasamento extranodal ou margens comprometidas. Esse paciente, além da radioterapia adjuvante, ele também tem a indicação de fazer a quimioterapia adjuvante de forma concomitante. E aí, para falar que a gente não teve outros grandes avanços, aqui a gente teve alguns pequenos, que principalmente aqui em 2022, em que a gente comparou a cisplatina 100 mg por metro quadrado a cada 3 semanas, que era o tratamento clássico ali concomitante com a radioterapia, com a cisplatina semanal 40 mg por metro quadrado. E o que a gente viu nesse estudo é que os desfechos oncológicos em relação à taxa de resposta, na verdade, em relação à sobrevida livre de doença e sobrevida global, eles foram muito semelhantes. Entretanto, os eventos adversos e, consequentemente, qualidade de vida para os pacientes que receberam a terapia semanal, a cisplatina 40 mg por metro quadrado, ela foi muito melhor tolerada. Então, hoje, na nossa prática clínica, a gente sempre vai tentar dar preferência para indicar o tratamento, quando necessário, de radioterapia concomitante à quimioterapia, a quimioterapia cisplatina 40 mg por metro quadrado. Então, estudos com adição de imunoterapia no cenário curativo, concomitante à rádio, já foram realizados anteriormente e apresentavam um racional, certo? Você pode comentar um pouco sobre isso, Nath? Para falar em relação, para dar um pouquinho em relação à continuidade, vim para avanços um pouco mais recentes, é que entra aqui a imunoterapia, né, Sara? Então, na verdade, a imunoterapia que está tão falada agora recentemente, ela já foi muito bem estudada ali em 2018 e 2020. Isso porque a gente já tinha estudo no cenário metastático de primeira e segunda linha com o uso da imunoterapia. Esses estudos foram positivos, mas também existia um certo racional para a gente indicar a realização da imunoterapia concomitante aqui
a radioterapia no cenário adjuvante. Isso porque estudos pré-clínicos viram que a radioterapia ela modifica aquele microambiente imune tumoral, favorecendo assim a ação do inibidor de checkpoint, que seria a imunoterapia. E aí, ali em 2018, 2020, inúmeros estudos nesse cenário de quimio-radioterapia adjuvante adicionaram também a imunoterapia. Aqui a gente não vai detalhar todos esses estudos, até porque todos eles foram negativos. Ou seja, a gente indicar imunoterapia concomitante ao tratamento padrão de radioquímio não funcionou para nenhum desses estudos, independente da imunoterapia que a gente estava fazendo. Quando a gente olha um pouquinho mais em relação a esses subgrupos desses estudos, principalmente para aqueles subgrupos que a gente imaginava que poderia ter um melhor benefício, que são aqueles pacientes com PDL1 positivo, principalmente um CPS positivo, né, maior do que 1, ainda assim os estudos foram negativos. Mas aqui tem um ponto bastante importante, que é a atualização do Keynote 412. Esse estudo ele continua negativo, entretanto, na população com CPS, né, com PDL1 positivo, o que a gente viu na última atualização é que as curvas começaram a abrir em relação à sobrevida livre de doença. Então, pode ser que nos próximos anos aí a gente veja um real benefício para essa população, mas o que a gente tem hoje até então é que a indicação de imunoterapia no cenário de adjuvância, ou seja, o paciente com septo de cabeça e pescoço localmente avançado, ele foi operado, a gente não indica químio, rádio e imuno de forma concomitante. Até que então a gente chega em 2025, na ASCO de 2025, e a gente tem aqui dois grandes estudos que vêm para modificar o nosso tratamento nesse cenário de SEC de cabeça e pescoço localmente avançado, que é o Nivo-Popstop, que é a indicação de nivolumab, e o Keynote 689, que é a indicação de pembrolizumab. Falando deles, Natália, você poderia iniciar contando pra gente qual foi o desenho do estudo do nivolumab que foi apresentado na plenário da ASCO 2025? E quais foram os principais achados? Perfeito, Sara. Então, vamos adentrar um pouco mais detalhadamente para esse estudo. Então, o primeiro, que é o Nivo Popstop, que foi apresentado na plenária da ASCO 25, né, anos depois, o SEC cabeça e pescoço volta para a plenária. Então, esse estudo selecionaram os seguintes pacientes: SEC de cabeça e pescoço localmente avançado, então estádio 3 ou 4, que foram ressecados completamente e que apresentavam critérios de alto risco. E o que o estudo classificou como critérios de alto risco? Eles classificaram os dois principais critérios clássicos, né, que é a extensão extracapsular, que a gente comentou, e também a margem comprometida, e outros dois critérios que a gente coloca como intermediários, que é a presença de 4 ou mais linfonodos comprometidos ali na peça cirúrgica, ou múltiplas invasões perineurais. Desfechos desse estudo. Então, o endpoint primário foi sobrevida livre de doença e os endpoints secundários principais sobrevida global e segurança. Esses pacientes, então, foram randomizados de forma 1 para 1, tendo tratamento padrão de químio associado à radioterapia de forma concomitante versus o braço experimental em que recebia-se nivolumab por um ciclo. Logo em seguida, esses pacientes recebiam químio, radioterapia e nivolumab e depois seguiam ainda com nivo com a imunoterapia de forma adjuvante por mais 6 meses de tratamento. Quais foram as características baseline desses pacientes? Então, aqui eu trago alguns destaques importantes, e aqui tem um ponto importante para a discussão, porque depois isso impacta possivelmente na nossa prática clínica. 60% dos pacientes incluídos nesse estudo eram SEC de cavidade oral. Além disso, a maior parte, quase 80% aí da população, um pouco mais até do que 80%, era um estadio clínico 4A ou 4B. A grande parte, 90% dos pacientes, tinham os critérios clássicos de alto risco, ou seja, os critérios clássicos para a indicação de quimioterapia concomitante à rádio, né, que é extravasamento extranodal ou margem comprometida. E um ponto importante em relação ao PDL1. 90% da população aqui, basicamente, era PDL1 positivo, seja ele intermediário ou um autoexpressor,
mas fato é que pouquíssimos pacientes, ali em torno de 10, 15%, é que tinham PDL1 negativo. Endpoint primário, sobrevida livre de doença, foi um estudo positivo para o seu desfecho primário, com uma redução do risco de doença ou morte na casa aí de 26%, 24%. Ponto importante quando a gente vai para subgrupo. A princípio, o benefício de sobrevida livre de doença decorreu-se pelo maior controle loco-regional da doença, ou seja, os pacientes falharam muito menos de forma local do que à distância. Em relação aos subgrupos, quase todos aí basicamente, né, tiveram uma tendência de benefício realmente para receberem um acréscimo ali da imunoterapia, inclusive em relação ao PDL1. E aqui a gente já começa um ponto bastante importante, que é em relação ao PDL1 não ser um dos melhores biomarcadores. Então, não quer dizer que o PDL1 é positivo e um autoexpressor, que a gente espera ser a melhor resposta dos pacientes. Normalmente é isso que acontece, mas na prática a gente sabe que esse não é o melhor biomarcador. Inclusive, os pacientes ali com PDL1, CPS maior do que 20, tem uma tendência menor a benefício do que aqueles pacientes que têm um PDL1 intermediário. Então, aqui, mais uma vez, reforçando em relação ao PDL1 não ser o melhor biomarcador, mas ser o que a gente utiliza na prática clínica, né, Sara? Bacana. Então, esses ganhos em sobrevida livre de doença, eles são clínicos e estatísticos, e o fato de o benefício ocorrer independentemente do PDL1 amplia seu potencial de aplicação? Como é que você vê a utilização do PDL1 nesse cenário, então? Perfeito, Sara. Então, aqui, mais uma vez, né, o estudo, então esse é um ponto importante, o estudo selecionaram os pacientes de SEC cabeça e pescoço localmente avançado, independente do seu PDL1. O PDL1 ele era avaliado por CPS, até para depois análise de subgrupo, mas o paciente não precisava ter um PDL1 positivo para entrar. O estudo ele foi positivo, mas se a gente olhar lá nas características baseline dos pacientes, a gente vai ver que 90% dos pacientes tinham PDL1 positivo. Então, na prática, acaba que a gente vai ter um entusiasmo muito maior de indicar imunoterapia para aqueles pacientes que realmente têm um PDL1 positivo, quando a gente compara com PDL1 negativo. Está errado a gente fazer e indicar? Pelo estudo, se a gente for basear, não está errado. Mas claramente, quando a gente traduz esse ganho para a prática clínica, possivelmente a gente vai ter um entusiasmo muito maior realmente para o paciente que tem um PDL1 positivo. Isso é muito importante, né? A gente traduzir isso para a prática. E Natália, qual que é a segurança observada dessa adição? Você mostraram sobre a questão da toxicidade, aumentou significativamente, né? Quando foi adicionado o nivolumab? Perfeito, Sara, que acho que um ponto bastante importante. Ambos os grupos receberam a mesma dose basicamente de cisplatina e radioterapia, ou seja, a gente adicionar um novo tratamento, a gente adicionar imunoterapia não impactou no tratamento padrão até então. E quando a gente olha para os subgrupos em relação à toxicidade, as toxicidades básicas aqui encontradas são aquelas que a gente já espera para o tratamento de quimio e radioterapia, então de radiodermite, mucosite aqui principalmente. E claro, o braço que recebeu imunoterapia teve um pouco mais de eventos adversos relacionados ao tratamento imune, mas muito bem manejáveis, porque é uma imunoterapia aqui que a gente já tem uma prática clínica prévia. Então, basicamente, o principal efeito aqui foi em relação a hipotireoidismo, mas que na grande maioria dos casos a gente controla-se isso muito bem com o uso da levtiroxina. Excelente. Nath, então vamos para o próximo estudo, né, o Keynote. Qual a proposta e quais os resultados que foram observados? Então, vamos lá. Então, seguindo para o nosso segundo estudo, o Keynote 689, um estudo também que foi apresentado na ASCO 2025, aqui na sessão oral. Então, é um estudo que a gente fala que é semelhante, mas tem diversas diferenças em relação ao estudo do NIVO. Eu vou pontuar aqui algumas, porque isso impacta diretamente na nossa prescrição e na nossa prática clínica, e a gente precisa ter bastante atenção para a gente não confundir ambos os estudos.
Então, aqui, os pacientes também eram SEC de cabeça e pescoço, localmente avançado, também estádio 3 ou 4. O PDL-1, ele era avaliado, mas ele não necessariamente precisava ser positivo para o paciente entrar no estudo. Os pacientes foram randomizados também de forma 1 para 1, mas aqui, o tratamento padrão era cirurgia e depois o paciente seguia para rádio adicional a quimio ou não, a depender dos fatores de risco. E o braço experimental, recebia-se então a imunoterapia, que era o pembrolizumab, por 2 ciclos, neoadjuvante. Esse paciente ia para o centro cirúrgico, ele operava e depois seguia-se com tratamento padrão de quimio e radioterapia adicional à imunoterapia, então tudo concomitante, e ainda seguia-se com a imunoterapia adjuvante ali de manutenção por mais 12 ciclos. Então aqui já tem uma grande diferença em relação ao estudo do nível. O nível é um estudo de imunoterapia exclusivamente adjuvante. Pembrolizumab, estudo do Keynote 689, a gente já vê que a imunoterapia, que é o pembrolizumab, ela já está indicada no tratamento mais perioperatório, assim a gente vai dizer. Características básicas aqui, baseline desses pacientes que a gente também vai destacar e que são bastante semelhantes em relação ao estudo do nivolumab, e a gente vai aproximar para conseguir ver um pouco melhor. Então, basicamente 60% dos pacientes, de novo aqui, eram SEC de cavidade oral. Em relação ao PDL-1, também a maior parte dos pacientes, grande porcentagem dos pacientes, aí, em torno aí de 80%, 90% dos pacientes, tinham um PDL-1 positivo, também muito semelhante ao estudo do nivolumab. Endpoint primário, sobrevida livre de doença, sobrevida livre de evento aqui, na verdade, também foi um estudo positivo, com risco aqui de evento de redução de risco em torno aí de 27%. E um ponto importante aqui que eu trago em destaque. O estudo no nivolumab, a gente viu em análise ali de subgrupo que o desfecho primário dele se decorreu do maior controle loco-regional. E, diferentemente aqui, o estudo do Keynote 689, o maior benefício que foi encontrado, na verdade, foi para o maior controle de doença à distância. O menor risco desse paciente tornar-se metastático. Então, aqui já é um ponto também de diferença em relação ao estudo do nivolumab. Endpoint secundário, aqui uma resposta patológica maior, como foi feito imunoterapia neoadjuvante, eles avaliaram esse resultado. Teve ali, claro, uma porcentagem de pacientes que tiveram uma resposta patológica, mas esse aqui não é o grande endpoint, o que vai realmente impactar a nossa prescrição ou não da imunoterapia. E aí eu acho que até antes da gente entrar, né, nessa questão de discutir um pouco mais a prática, aqui eu já apresento aqui uma tabela com algumas das diferenças que eu já trouxe aqui em destaque, né? Um pouco da população ser diferente, até porque é um estudo, esses pacientes, eles só eram indicados para o tratamento, que é o estudo do nivolumab, se eles tinham critérios de alto risco. O estudo do Keynote, na verdade, os pacientes já eram selecionados antes mesmo da cirurgia. Um tratamento era adjuvante, outro tratamento era perioperatório, né, de forma que o nível pop-stop é adjuvante, o Keynote um tratamento perioperatório. O desfecho primário, né, o endpoint primário do estudo do nível era sobrevida livre de doença, enquanto o Keynote era sobrevida livre de evento. Teve um controle maior em relação ao loco regional, que foi o estudo do nível POP-SOP, e o Keynote, na verdade, o maior controle de metástases à distância. O estudo que foi apresentado na plenária, o estudo do nível, ainda a gente não teve a publicação do estudo na íntegra, né? Então, existem alguns detalhes ali que a gente não tem as informações. Todas essas informações, na verdade, são da apresentação que foi feita. E, em contrapartida, o estudo do New England, né? Do Keynote já foi publicado ali de forma concomitante no New England. Excelente, Nath. E agora trazendo um pouco, né, para a nossa prática clínica, não só para a prática clínica, mas para a nossa realidade brasileira. Você enxerga desafios ou barreiras para incorporar isso aqui no Brasil? Fala um pouquinho sobre trazendo isso para a prática, por favor. Sara, na verdade, a gente já está muito acostumado aqui, com bastante prática, por conta do cenário metastático, tanto de lidar com pembro quanto do nivolumab. Aqui um ponto importante, né, que faz bastante sentido com a sua pergunta, ambos os estudos ainda não foram aprovados no Brasil.
não é? Isso a gente está aqui em agosto de 25, a gente ainda não tem aprovação. Mas possivelmente, muito em breve, ambos os estudos já vão estar aprovados e a gente já vai poder prescrever na nossa prática clínica. Então, aqui eu não vejo grandes dificuldades e impactos na nossa prática a partir do momento que a gente tem acesso a essas novas tecnologias, digamos assim, para esse cenário aqui, agora não metastático e sim curativo para os pacientes. Muito bom. E encaminhando agora para o final do nosso videocast, queria que você dissesse para os nossos ouvintes qual que é a mensagem-chave mais importante, né, para todos os colegas que estão nos assistindo aí sobre essas mudanças de práticas que foram tão relevantes, né, nesse ano de 2025. Certamente, Sara, assim, ambos os estudos são mais opções, novas opções de tratamento para esses pacientes no cenário ali localmente avançado e potencialmente curativos. Isso é ótimo porque a gente já devia até há 20 anos, basicamente, de uma mesma indicação de quimio e radioterapia. Acontece que a gente viu e discutiu bastante aqui as diferenças bem importantes que existem entre os dois estudos e como que a gente vai selecionar qual paciente vai para o tratamento completamente adjuvante e qual paciente que vai realmente para o tratamento operatório. E essa discussão, certamente, de forma basicamente obrigatoriamente, ela precisa passar em um tumor board, uma discussão multidisciplinar, em que o cirurgião, oncologista, radioterapeuta, todo mundo em conjunto vai conseguir olhar com mais critérios e características para esse paciente, para identificar qual paciente vai para determinado estudo e para determinadas estratégias de tratamento, na verdade. Então, a palavra-chave aqui do nosso videocast, certamente, é discussão em tumor board, o que não difere do cabeça-pescoço, né? Na verdade, toda oncologia, ela precisa ser muito, a gente sempre fala da discussão em tumor board, discussão multidisciplinar, mas eu, como especialista aqui de cabeça-pescoço, defendo que certamente os pacientes com SEC de cabeça-pescoço, na verdade, qualquer tumor maligno de cabeça-pescoço, são os que mais se beneficiam em um tumor board, uma discussão multidisciplinar. Então, essa é a palavra-chave, certamente, do nosso videocast. Muito obrigada, Nath. Concordo plenamente, né? Discussão em equipe multi é essencial no cuidado do paciente oncológico, mais ainda no paciente de cabeça e pescoço, que a gente sabe a complexidade desses pacientes. E acredito também, né, que esses estudos aí a gente ainda vai ver, né, assim, cenas dos próximos capítulos. Acho que eles ainda devem fazer mais estudos para avaliar a questão também da sobrevida global, né? Ainda não foi explorado nesses primeiros resultados e vamos guardar aí as cenas, essas próximas pesquisas. Enquanto isso, concordo com você, acho que o melhor para o nosso tratamento, né, de excelência para o nosso paciente é sempre individualizar cada caso e discutir em equipe. Agradecer os ouvintes e, né, quem quiser continuar nos acompanhando, pode se inscrever no nosso canal, nas redes sociais também da AF Oncologia, e aguardo vocês em nosso próximo videocast. Obrigada.